Olá, querido concurseiro, querida concurseira, tudo bom? Tudo bom? Vamos dar continuação, continuar a nossa conversa sobre a Lei 10.098, de 94. A gente já conversou um pouquinho sobre essa lei, e se tu não viu as aulas anteriores, tu vai clicar no card que tem aqui em cima, que vai te direcionar para os vídeos da lei que a gente já falou, tá? Hoje nós vamos partir do artigo 177, que fala dos deveres do servidor. Bora? Então, começando aqui pelos deveres. Deixa eu botar mais pra cá. Deveres do servidor. O que a gente precisa pensar primeiro? Então, vamos ler alguns incisos e depois a gente vai escrevendo à medida que a gente vai lendo, tá? Lê junto comigo, então. Ali, inciso 1, ser assíduo e pontual ao serviço. 2, tratar com urbanidade as partes, atendendo-as sem preferências pessoais. 3, desempenhar com zelo e presteza os encargos que lhe forem incumbidos, dentro de suas atribuições. E 4, ser leal às instituições que servir. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, resumindo, né, tem que ser assíduo, também urbanidade, além disso, ser leal, desempenhar com zelo e ser leal. Vamos colocar aqui, né, no nosso mapinha, apenas as palavras-chave. Depois, inciso 5º, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto se manifestamente legais, manter a conduta compatível com a moralidade administrativa e atender com presteza. Então, mais aqui. Então, normas legais, ordens superiores, e aí a gente vai colocar aqui salvo ilegais, claro, né? Depois das ordens superiores, conduta compatível com a moralidade administrativa, então a gente põe moralidade. E o outro que a gente tinha já lido aqui, atender com presteza. Atender com presteza. E daí aqui a gente vai abrir mais um pouquinho, tá? No atender com presteza. Quem que ele vai atender com presteza? O público, a expedição de certidões e requisições da Fazenda Pública. Vamos ler o artigo? Ó, então, esse é o inciso 8º. Atender com presteza. O público em geral, prestando as informações requeridas que estiverem ao seu alcance, ressalvadas as protegidas por sigilo. B. A expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. E C. As requisições para a defesa da Fazenda Pública. Então, o público em geral é dando informações, infos, e salvo sigilo, né? Sobre a expedição de certidões, é para defesa de direito e esclarecimento de situação. Esclarecimento de situação. E a requisição da Fazenda Pública, que é para a defesa aí da Fazenda Pública, ok? Aqui, a gente vai só voltar ali na urbanidade, fazer uma pequena observação na urbanidade, que uma coisa é tu tratar com urbanidade. Isso não significa dar preferência, né? Então, tratar com urbanidade sem preferências pessoais. Ok? Certo. Aí, a gente passa para o próximo inciso, que é o 9. Inciso 9. Representar ou levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades
de que tiver conhecimento no órgão que servir em razão das atribuições do cargo. 10. Zelar pela economia do material que lhe foi confiado e pela conservação do patrimônio público. 11. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem como o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual, EPI, que lhe forem confiados. Então, a gente começa anotando aqui para baixo, vão ser mais 3. Então, representar a autoridade superior. Representar a autoridade superior, caso tenha conhecimento aí, né, de irregularidade. Não ficou bom. Então, são 2 casos aqui para irregularidade. Que tenha conhecimento em razão do cargo. Então, tem que representar a autoridade superior. Tem que zelar pela economia de material e as normas de segurança. Normas de segurança. A gente põe aqui EPI. O que mais? A gente tem mais alguns deveres. Inciso 12. Providenciar para que seja sempre em dia no seu assentamento individual, seu endereço residencial e sua declaração de família, manter o espírito de cooperação com os colegas de trabalho e representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Então, mais 3 aqui. Endereço e família, representação aqui. Endereço e família, cooperação e representar. Essa representação aqui eu vou colocar um pouquinho mais detalhado, vou botar aqui embaixo para ficar melhor. Lá em cima eu vou ter que usar para outras coisas. Então, vamos falar da representação aqui embaixo. Representar. Quando que ele vai representar, então? No caso de ilegalidade, omissão ou abuso do poder. Ilegalidade, omissão ou abuso. E como é que ele vai representar? Ele vai usar a via hierárquica. E como é que funciona isso? Vou botar um verdinho aqui para dar um destaque. Vai ser apreciada, então, pela autoridade superior aquela contra a qual é formulada garantia a ampla defesa. E isso está dito no nosso parágrafo 1º. Lê comigo. A representação de que trata o inciso 14 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior aquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando a ampla defesa. Então, ó, apreciada pela autoridade superior àquela representada, contra qual foi formulada, ok? E ampla defesa, ok? Que fala no parágrafo 2º, ó, será considerado como coautor o superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidades no serviço ou de falta cometida por servidor, seu subordinado, deixa de tomar providências necessárias para sua aprovação. Aqui, ó. Coautor. Quem é que vai ser coautor? O superior que não toma providências. Ok? Aí a gente não esquece, não precisa botar tudo super detalhado, afinal é um mapinha mental pra gente lembrar da lei. Vamos revisar aqui. Leia junto comigo. Então, são deveres do servidor ser assíduo, tratar com urbanidade, sem preferências pessoais, agir com zelo, ser leal, respeitar as normas legais e as ordens superiores, a não ser que essas normas sejam manifestamente ilegais. Agir dentro da moralidade e atender com presteza o público, a expedição de certidões,
E também as requisições da Fazenda Pública. Para o público, tem que dar as informações, a não ser que sejam sigilosas. Para a expedição de certidões, é para defesa de direito e esclarecimento de situação pessoal. E também, outros deveres são representar a autoridade superior no caso de irregularidade que tenha conhecimento em razão do cargo. Também tem que zelar pela economia do material, pela segurança dos EPIs, as normas de segurança e a utilização de EPIs, estar sempre com o endereço e a família atualizado e ter espírito de cooperação. Por fim, tem que representar, no caso de legalidade, omissão ou abuso, pela via hierárquica. E essa via hierárquica vai ser apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual foi formulada, e é garantida a ampla defesa. Importante que vai ser considerado coautor o superior que não toma providências. Assim, ó, ao meu ver, esse artigo 177, isso é o artigo aqui, 177, mais provável de ser cobrado são os parágrafos, tá? Essa partezinha aqui do coautor e também da via hierárquica, porque de resto é tudo bem fácil de se entender e bem fácil de lembrar, beleza? Vamos agora por 178. Partiu, então, para o artigo 178. Nesse aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu não vou ler cada um dos incisos com vocês, porque eu acho que seria perda de tempo. Os incisos são muitos, são longos e a gente precisa mesmo saber das palavras-chave. Então, bora montar o nosso quadrinho com as proibições. Sem muito drama, sem muitos detalhes, tá? Vamos lá nas proibições. Vou colocando aqui. Só as palavras-chave, beleza? Vamos lá? Uma por uma. Então, palavras-chave, precisamos saber que não pode referir-se de modo depreciativo. De modo depreciativo. Não pode retirar documento. Documento. Também não pode ausentar-se, né? É óbvio que esse ausentar-se diz respeito a ausentar-se sem autorização, né? Não pode, olha só que pena, não pode beber em serviço. Sabemos, né? E também não pode chegar bêbado ou drogado. Precisa isso? Tá escrito na lei, gente? Não precisa, né? Não precisa. Não pode atender na repartição coisa particular. Só que aqui tem um detalhezinho, tá? A lei fala, não pode atender uma pessoa lá para resolver questão particular em prejuízo. Em prejuízo das atividades. Então, é claro que tu pode receber lá, daqui a pouco tua mãe for lá falar contigo, tu vai poder atender ela. Só não pode tu não pode permitir que isso prejudique as tuas atividades, ok? Que mais? Quais são as próximas proibições? Vamos lá. Aqui. Sabotagem. Atividade política no horário de serviço. Político. Eu vou botar um reloginho aqui, ó, no horário de serviço, que tu vai lembrar que é horário de serviço. Resistência a andamento de documento ou processo. E também manifestação, essa aqui é importante, manifestação de apreço ou desapreço. Não interessa o que, é dentro da repartição. Na repartição. Não pode manifestação de apreço ou desapreço, não interessa o que. Não pode dentro da repartição. Não é lugar de ficar fazendo manifestação de apreço ou desapreço, entendeu? Essa é que é a moral desse inciso aqui. O que mais? Vamos lá. A gente vai bem para baixo aqui, porque temos muitos incisos.
Desempenhar atribuições diferentes do cargo. Ou celebrar contrato. Com ADM como representante. Tipo assim, celebrar contrato, tipo, eu com a administração pública e eu tô lá eu tô representando a administração pública e eu tô me representando também. Não dá? Não pode, né? E por fim, aqui desse lado, não pode gerência ou administração de empresa, sociedade civil, esse também é importante, civil, comércio. A gente tem um salvo aqui. Salvos são importantes. Acionista, cotista ou comanditário, tá? E aí, a gente ainda tem o caso ali, ó, que é importante ressaltar, que esse salvo tem outro salvo. Salvo, empresa com participação do Estado, em que exerça função de confiança. Função de confiança. Então, assim, ó, esses artiguinhos que tem mais detalhes é aqueles que a gente tem que dar mais atenção, né? Então, por exemplo, assim, dificilmente eles vão te cobrar o ausentar-se ou a sabotagem, sabe? Mas daqui a pouco eles te cobram essa questão aqui da gerência, um inciso um pouco mais elaboradinho, tá? Então, claro esse lado, vamos pro outro lado, então. Não pode também, não pode. O que é que não pode? Não pode sob sua chefia, deixa eu aproximar, sua chefia, parente até segundo grau. Isso é importante também, viu, gente? Parente até segundo grau. Grave isso aqui. Não pode, sob sua chefia, parente até segundo grau. E não pode trabalhar em empresa com relação industrial com o Estado. Empresa com relação industrial com o Estado. E tem mais um detalhezinho aqui. Que se relacione com a repartição. Essa aqui é um detalhe bem interessante, ó, porque essa proibição é em relação às empresas que se relacionem com a repartição daquele funcionário em si, não é qualquer empresa, tá? Então, essa proibição não é para todas as empresas. Então, não pode também, ó, deixar aqui os encargos da repartição com pessoas estranhas. Fico pensando que essa pessoa estranha, eu sou uma pessoa meio estranha às vezes. Será que se aplica a mim? Eu sou uma pessoa estranha. É um conceito tão genérico, a pessoa estranha, conheço tanta gente que é estranha e trabalha na administração. Também não pode coagir subordinado a filiar. Não pode coagir se filiar a partidos, a associação, qualquer coisa, tá? Não pode coagir a se filiar. E também não pode usar os recursos para interesse pessoal. Não pode. Viu? Nada de ficar imprimindo apostila. Não pode. O
que mais? Não pode praticar usura. Não pode proveito pessoal. Deixa eu botar a usura aqui embaixo, senão fica muito apertado lá em cima. Não pode, então, praticar a usura. Não pode, algumas palavrinhas-chave, assim, ó, é proveito pessoal. Não pode atuar como procurador. Também não pode. Propina. Presente. Isso aqui, ó, tá vendo tudo com P? Proveito pessoal, procurador, propina, presentes. Então, é fácil de lembrar, tá? Proveito pessoal, propina, presentes, procurador. Que mais? Desídia. E também representação, comissão, emprego ou pensão de país estrangeiro. Deixa eu só colocar esses aqui primeiro. Proveito pessoal, procurador, propina, desídia. Esse aqui já tá no todo. Não pode. A atividade incompatível. Atividade incompatível com o horário. Ou com o cargo, né? Ou com o cargo. Então, atividade incompatível com o horário ou com o cargo também não pode. E, por fim, essa representação aqui. Ixi, ficou apertado. Vou botar pra cá, ó. Representação, comissão, emprego ou pensão de país estrangeiro. Fechou? Ok, então essas são as proibições. Vamos revisar? Vamos lá. Então, não pode referir-se de modo depreciativo, não pode retirar documento, ausentar-se, beber em serviço ou apresentar-se bêbado ou drogado, não pode também atender na repartição coisinhas particulares em prejuízo das atividades, não pode sabotagem ao serviço público, não pode atividade política no horário de serviço, também não resistência ou por resistência a documento ou andamento, né, de documento ou de procedimento, processo. Não pode manifestação de apreço ou desapreço na repartição, nem fazer atribuições diferentes do cargo ou celebrar contrato com a administração como o seu representante. Também não pode participar de gerência ou administração de empresa, sociedade civil, comércio, salvo acionista, cotista, comanditário. Essas palavras são importantes. Acionista, cotista ou comanditário. E ainda ressalvada a empresa com participação do Estado, onde exerça a função de confiança. Ainda não pode, sob sua chefia, ter parentes até o 2º grau. Também não a empresa participar de empresa com relação industrial com o Estado, que se relacione com a repartição, né? Encargos da repartição para pessoas estranhas, tu vai lembrar daquele teu primo esquisito. Não pode praticar usura, nem coagir os funcionários a se filiar, seja a partido político, associação, o que seja. Não pode usar os recursos para interesse pessoal, sejam recursos humanos ou materiais. Não pode proveito pessoal, procurador, propina ou presentes e nem representação, comissão, emprego ou pensão de país estrangeiro. E, por fim, não pode praticar desídia. Desídia é má vontade, né? Tá lá de má vontade no trabalho. E também não uma atividade que seja incompatível ou com o horário de serviço ou com o próprio cargo. Fechou? Essas são, então, as proibições. Artigo... Qual? Aqui. Artigo 178.